Boa noite, queridos, graça e paz. Só para os acordados de plantão, graça e paz. Aleluia, você está feliz de estar na casa do Senhor? Eu também, glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 22. Gênesis, capítulo 8, do versículo 20 ao versículo 22. Aleluia. Você encontrou aí? Pode dar um amém, um glória a Deus. Se você não encontrou, tem aí no telão. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Então eu quero te pedir algo. Feche os seus olhos. Peça isso ao Senhor. Amém? Todos orando, as crianças orando. Amém? Papai, nós estamos nesse lugar por tua causa. Senhor, o mais precioso que nós podemos receber é a tua palavra. Senhor, uma palavra pode mudar a nossa vida. E nessa noite a nossa expectativa não está em uma pessoa, não está em um ser humano. A nossa expectativa está no Teu Espírito Santo. A nossa expectativa está no Senhor. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que haja uma unção de revelação mesmo, que os corações estejam prontos para receber uma palavra rema, uma palavra revelada do céu ao nosso coração. Eu quero te pedir, Espírito Santo, vai onde as minhas palavras não conseguem chegar, que essa palavra ela seja revelada ao espírito dos teus filhos, desde aquele que tem mais entendimento até aquele que não conhece nada da palavra. Que essa seja uma noite de mudança de destino. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, porque quanto a mim eu declaro a minha dependência total, absoluta e irrestrita do Senhor, Pai. Fica à vontade no nosso meio, porque nós estamos prontos, nós queremos te ouvir. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender toda astúcia das trevas, seja através de cansaço, de dor, de crises, seja do que for, Pai. Nós declaramos essa atmosfera, nossa mentalidade, nosso coração cativo à obediência de Cristo, coração pronto para te ouvir, em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor, meu coração está pronto. Aleluia, glória a Deus. Queridos, se existe uma coisa na vida que nós buscamos, é uma tal de segurança e estabilidade. Mas por incrível que pareça, uma das maiores certezas da vida é que não tem certeza. É que as mudanças vão acontecer. E quando nós lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o que nós vamos encontrar nas Escrituras é que o nosso Deus, Ele é um Deus que a todo momento Ele está dando uma segunda chance, a todo momento Ele está recomeçando coisas. Nós vemos isso em Adão, nós vemos isso em Abraão, nós vemos isso em Isaac, nós vemos isso em Jacó, nós vemos isso em José, enfim. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de recomeço. E 2021 é o ano do recomeço. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mas, gente, será que nós entendemos bem o que é recomeçar? Será que nós sabemos o que é recomeçar? Recomeçar significa começar de novo, refazer alguma coisa depois de uma interrupção, retornar, recomeçar algo, retornar a fazer qualquer coisa. E então, nós vemos que o tempo todo na nossa vida, nós temos um convite para isso. Mas eu quero utilizar um exemplo nessa noite, que é Noé. Porque eu acredito que apesar da Bíblia ser permeada, de Gênesis a Apocalipse, inclusive com João, o próprio João lá na ilha de Patmos, nós vemos um Deus de recomeços. Mas eu quero falar um pouquinho sobre Noé hoje. Porque eu acredito que esse homem, ele é um grande exemplo de recomeço para nós. Eu não sei se você consegue acompanhar, já parou para pensar nisso, mas pensa em uma pessoa que aos 500 anos de idade recebe uma incumbência, um propósito.
Nós não passamos grande parte da nossa vida buscando um propósito? Pois é, Noé, ele já sabia que a vida dele, ela tinha um propósito. Ele era neto de Matusalém, e eu não sei se você sabe, mas Matusalém, o nome Matusalém é um nome profético, que significava que até que ele fosse tirado. Então, quando Matusalém morresse, viria sobre a terra um juízo da parte de Deus. Então, quando Noé nasce, é por isso que eles acreditavam que Deus viria com uma intervenção. Mas a maldade do homem era tão grande, que Deus não manda um pregador. Noé não era um pregador, ele não veio para pregar arrependimento. Noé não veio para pregar conversão. Noé veio para trazer a notícia do juízo que viria sobre a terra. Agora pensa bem, aos 500 anos esse homem recebe essa palavra e ele passa aproximadamente 100 anos construindo a arca. E ele constrói a arca no meio de um povo incrédulo. Ele constrói aquela arca no meio de pessoas que provavelmente riam dele, que provavelmente esnobavam dele, que não acreditavam naquilo que Deus ia fazer, a promessa que Deus tinha recebido, que ele tinha recebido. Agora, gente, chega um momento em que a promessa se cumpre. Olha que coisa interessante. Não é uma alegria, né, para nós, quando nós vemos, Deus fala uma coisa e a gente vê aquilo acontecendo, seja algo que seja maravilhoso, então quando Deus te traz uma palavra e você vê aquilo acontecendo, você quer que as pessoas reconheçam que Deus falou com você. Você quer que, parece que nós temos essa necessidade. E acontece isso com Noé. Noé, ele vê aí então a chuva chegando, e o que nós vemos? A Bíblia fala que durante 40 dias, obrigado querido, durante 40 dias, gente, choveu e choveu. E eu acredito que aqueles dias foram dias tenebrosos para Noé dentro daquela arca. Só que esses 40 dias passaram, e a Bíblia diz, Noé não ficou 40 dias na arca. Noé ficou aproximadamente, criançada, alguém por favor me ajuda ali com as crianças ali no fundo? Eu gostaria que as crianças parassem de conversar, por favor, amém? Todos, tá bom? Momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Então, o que nós vemos, queridos, é que Noé, ele fica aproximadamente 1 ano dentro da arca. Foram 40 dias de chuva, mais 150 dias até que baixassem as águas e a arca encalhasse no monte Ararat. E o que é Ararat? Ararat nós sabemos que significa maldição ao contrário. Mas mesmo depois desses 150 dias, a Bíblia diz que Noé ficou esperando a chuva baixar. E se nós lermos lá no livro de Gênesis ainda, capítulo 7, eu quero que você me acompanhe, Gênesis capítulo 7, versículo 6. Você vai ver isso acontecendo, né? Você vai entender isso melhor. Olha, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, ao qual tendo saído... Mas aqui um pouquinho antes, no versículo 5, ele diz assim para nós, ó, e as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Então, depois de 10 meses que ele estava lá, essas águas foram baixando, e aí no versículo 6, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera e soltou um corvo, o qual... tendo saído, ia e voltava, até que secaram as águas sobre a terra. E aí depois, nós temos ali, no capítulo 8, versículo 13, um pouquinho para frente, só para você acompanhar meu raciocínio, tá? A gente já, aguenta firme aí. E sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Entende? Então, não foram 40 dias. Noé passou 100 anos construindo a arca. Depois, Noé passa praticamente 1 ano dentro da arca. E agora, gente, Noé tem um desafio. Sabe qual é o desafio de Noé? Sair da arca. O grande desafio de Noé, embora ele tenha sido chamado para construir a arca, o grande desafio de Noé é que agora não tem mais chuva. Agora ele não precisa construir mais arca. Agora não tem mais pessoas para zombar dele. Não tem mais ninguém para ele pregar. E então, o que nós vemos aqui é que agora, a partir de agora, Noé tem um tempo de recomeço. E sabe de uma coisa?
não acabou o propósito de Deus para ele, mas mudou a forma. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que mandou Noé entrar na arca, mandou Noé sair da arca. E eu quero dizer algo para você. Recomeçar não é algo simples, não é algo fácil. Apesar de haverem vários tipos de recomeço. Existem recomeços que são intencionais, prazerosos, planejados. Por exemplo, quantas vezes você para uma faculdade e você planeja recomeçar? Quantas vezes você começa, isso aqui não acontece aqui, mas às vezes você começa um regime, uma dieta, né? Vocês riram por quê? Isso está recomeçando toda segunda-feira, né? Tem um nutricionista aqui, pastor Márcio, né? Depois você fala com ele lá. Então, assim, exercício físico. Alguém aqui já começou e parou? Não precisa levantar a mão. Existem coisas importantes na nossa vida que nós começamos a fazer, em algum momento nós paramos. E então nós planejamos recomeçar. E isso é muito importante para nós. Porém, quando nós planejamos recomeçar, quando existe uma voluntariedade da nossa parte em recomeçar, sabe o que acontece? Por mais dolorido que seja, nós sabemos que existe um porquê, nós sabemos que existe um propósito, nós sabemos que existe uma razão, e então a gente trabalha para isso, né? A gente paga o preço para isso. Mas e quando os recomeços, eles não são planejados? E quando nós precisamos recomeçar coisas que não é por voluntariedade, é por necessidade. E quando nós precisamos recomeçar depois de uma perda, como o pastor Marcos falou aqui, esse ano foram 200.000 pessoas no Brasil. Nessa noite, você tem o privilégio de estar aqui com a sua família, mas muitas pessoas não estão com seus familiares. Você imagina como é recomeçar depois de perder um marido, uma esposa, um filho, uma mãe. Às vezes nós temos que recomeçar depois de perdermos uma estabilidade em um emprego. Depois de tantos anos em um determinado lugar, de repente você recebe a notícia que você não está mais ali, você não faz mais parte. Imagina como é recomeçar quando você perde uma parte do seu corpo, uma perna, um braço, um olho. Você imagina como é recomeçar quando você perde um casamento? Imagina que recomeçar quando nós não planejamos, quando a vida vem, as circunstâncias vêm e ela nos dá um golpe. Nós precisamos muito mais do que uma boa vontade, muito mais do que brincar com algumas coisas que a gente brinca quando a gente procrastina o recomeço. Nós precisamos de uma graça especial e uma energia da parte do Pai para a gente recomeçar. E é justamente em Noé, alguém que olha que recebe da parte de Deus um propósito tão específico, que que investe 500 anos da sua vida num relacionamento com Deus, mais 100 anos para construir algo que era uma resposta do próprio céu, um propósito lícito, e agora passa a régua. Vai começar tudo do zero. E eu quero, nesse ano de recomeço, eu quero compartilhar 3 coisas que eu acredito ser muito importante, que pode ajudar a mim e a você. A primeira coisa é você se lembrar de quem te trouxe até aqui. Sabe, queridos, quando Noé olha para aquela terra, sabe o que acontece agora? Não tem mais população nenhuma. Você tem noção da sensação de vazio? Deixa eu dizer algo para você que é muito sério. Os psicólogos afirmam que os grandes atletas, as crises de depressão, as crises de ansiedade acontecem, sabe quando? Depois dos grandes campeonatos. Quando ele termina uma grande realização, ele se prepara para algo assim, o que acontece depois? Ele se sente frustrado, parece que acabou o propósito. Então, existem alguns momentos da nossa vida que a gente tem que parar e pensar o que te trouxe até aqui. Agora, não vai ser mais necessário para Noé aquelas horas intermináveis de trabalho, porque você há de convir comigo que Noé provavelmente planejava o seu tempo. E ele de manhã até o final do dia, ele estava lá construindo, e agora ele não precisava mais disso. Agora, olha que coisa interessante. Noé poderia
facilmente se apegar à arca, querer morar dentro dela, usá-la como sua casa, mas Noé sabia de uma coisa: o mesmo Deus que mandou que ele entrasse na arca, agora estava mandando ele sair da arca. E sabe o que Noé precisava se lembrar? Ele precisava se lembrar de quem o levou até ali. Noé não era um engenheiro, não era um marceneiro habilidoso, mas Deus que chamou Noé para construir a arca, deu o projeto, ensinou ele a fazer, deu os recursos e habilitou ele a fazer. Então o que Noé podia crer? O mesmo Deus que me mandou fazer, o mesmo Deus que me habilitou a fazer, agora ele vai me mandar fazer outra coisa, ele vai me habilitar para fazer outra coisa, ele vai me levar a outro nível. Deus não mudou porque a população mudou. Deus não mudou porque o cenário mudou. Deus continua sendo o mesmo. Deixa eu dizer algo para você, querido. Não importa aquilo que te trouxe até aqui. Quem te habilitou para viver o que você vive até hoje foi Deus. E o mesmo Deus que te habilitou para viver aquilo que você vive até hoje vai te habilitar para viver novos níveis. E se você precisar aprender do zero, Ele vai fazer isso quantas vezes forem necessárias. Mas não existe em Deus escassez de dom, não existe em Deus escassez de talento, não existe em Deus escassez de recursos. Ele é poderoso para onde não existe absolutamente nada, te dar tudo o que você precisa quando você entende a hora de entrar na arca e quando você entende a hora de sair da arca. Recomece quantas vezes forem necessárias, recomece quantas vezes forem necessárias, mas ouça a voz do Senhor, se lembre quem te trouxe até aqui. Às vezes a gente começa, é muito comum a gente começar a se acostumar com aquilo que Deus nos deu. Às vezes você está vivendo hoje uma resposta de oração de muito tempo atrás. Mas depois de um tempo a gente começa a olhar para aquilo que nós estamos vivendo como algo comum. Não torne comum os presentes que Deus te deu. Mas também não faça da arca a sua habitação. Não é porque Deus te levou a um determinado lugar que isso é o final que Deus tem para você. O que Deus tem para você é muito maior do que isso. O que Deus tem para você são outros níveis. O que Deus tem para você, querido, é outra terra. E nós temos que estar preparados para isso. A primeira coisa que nós temos que entender é isso. Lembre-se quem te trouxe até aqui. Lembre-se que Deus te habilitou para chegar aqui. Você acha o quê? Você acha que foi fácil para Noé ficar 1 ano naquela arca? Com aqueles animais? Ele não era veterinário. Né, Jana? Quem sabe, né? Quem dera. Mas ele recebeu de Deus a habilidade para construir a arca. Ele recebeu de Deus a habilidade para permanecer na arca, para alimentar os animais, para cuidar da sua família. Ele daria para Noé o que ele precisasse. O que nós precisamos entender é que quem nos trouxe até aqui, quem nos sustentou até aqui, foi o Senhor. E Ele não muda. E nós precisamos guardar isso no nosso coração. Em algum momento da sua vida, eu quero dizer algo para você. Você vai ter um segundo chamado. Sabia? Às vezes a gente sonha, né? De repente você sonhava em ser professora. E você foi lá, fez a faculdade. Mas de repente vai chegar um momento na sua vida que o Senhor também vai te dar outras direções. Nós precisamos estar abertos para o novo de Deus, entendendo que foi Ele quem nos levou até aqui. Isso vai te permitir aprender a segunda coisa. É que nós vamos aprender com Noé. Sabe o que é? Ele não está preso na sua construção. A aliança de Noé não era com a arca. A aliança de Noé era com o Deus que mandou construir a arca. Olha, quando a gente olha aqui que a arca ficou presa lá naquele lugar, ela ficou... Noé podia fazer uma relíquia, podia guardar um pedacinho da arca, mas ele não faz isso. Ele deixou para trás aquilo que ele construiu, sabe por quê? A arca significava o propósito dele até ali. Vão ter coisas na sua vida que você vai precisar entender que acabou. Que você vai precisar entender que é hora de deixar, que você cumpriu o propósito. Sabe por que eu e você estamos aqui hoje? Porque algumas pessoas cumpriram o seu propósito. Nós estamos aqui porque pessoas deram a sua vida para que eu e você estivéssemos hoje aqui confortáveis ouvindo o Evangelho. E essas pessoas não ficaram frustradas porque não viram uma coisa ou outra. Não, elas entenderam, meu papel era até aqui. Meu papel era construir a arca. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou viver o novo de Deus. Deixa a arca para trás, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele, sempre foi. Sabe, queridos, o Senhor, Ele nos incumbiu
de estarmos pastoreando essa igreja. Mas isso aqui não é nosso. Às vezes alguém fala, porque a igreja de vocês, não, a igreja não é nossa. A igreja dele, é tudo para ele, tudo tem a ver com o propósito que ele nos dá. Cada dom que o Senhor nos dá é tudo para ele. E quando você entende isso, você não sofre, porque você não fica preso a coisas que não são suas. Você entende o que pertence ao Senhor e o que pertence a você. E o que pertence a mim e o que pertence a você é uma aliança que nós temos com o Senhor. Então, a primeira coisa que nós entendemos é isso. Que quem nos trouxe até aqui foi o Senhor. Mas a segunda coisa que nós entendemos também é que eu não preciso ficar preso às minhas construções do passado. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que diante de mim estão, eu prossigo. O que Paulo estava esquecendo? Gente, olha para o livro de Atos, olha quantas coisas a Bíblia relata que Paulo fez, que orou por um que foi curado, que a cobra vem e pica e não faz efeito nenhum sobre a vida dele, veneno. Quantas coisas Paulo fez? Ele não estava ali para contar o que ele fez, ele estava ali para dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Sabe o que eu trago no meu coração, queridos? Eu recomeço toda segunda-feira. Eu passo a régua e toda semana eu recomeço. É claro que as construções que você vai fazendo, você vai utilizando alguns recursos daquilo que você viveu até aqui. Mas a grande verdade é que se você ficar preso ao passado, você vai virar estátua. Sabe, a palavra de Deus nos conta sobre uma pessoa, sobre uma mulher, que ao invés de olhar para frente, ela ficou presa à cidade que ela morava. O coração dela estava lá. Queridos, nós precisamos aprender a desapegar. Nós precisamos aprender a desapegar mesmo as construções que Deus nos usou para fazer. Deixa eu dizer algo para você, quando você entender isso, que nada é seu, que nada é meu, nós não construímos nada particular, o reino é dele, a glória é dele, o propósito é dele, e nós somos dele. Você só vai viver o novo de Deus, se o velho sair do seu coração. E sair do coração é diferente de sair da vida. Tem pessoas que elas saem de um lugar, mas o lugar nunca sai de dentro dela. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Uma vez, queridos, eu trabalhava em uma empresa que eu gostava muito de trabalhar, muito. Mas eu adoeci e eu precisei sair. Mas eu sempre fui uma profissional muito dedicada na minha área de atuação. Mas eu gostava muito daquele lugar. E quando eu adoeci e eu precisei sair, eu não saí no meu melhor momento. E sabe o que aconteceu? Eu saí da empresa, mas a empresa não saía de dentro de mim. Aquela construção, aquele lugar, eu não saía de lá. E então, virava e mexia, eu me pegava pensando naquelas coisas, eu não conseguia fechar o ciclo, porque eu estava presa a um lugar, eu estava presa a uma construção que não era minha. Até o momento em que eu entendi que eu não fazia parte daquilo, eu não fazia parte daquela construção. Deus estava me levando para um tempo novo, para coisas novas. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, abre mão de construções antigas, mesmo que tenham sido propósitos lícitos, mesmo que tenham sido direções de Deus, você precisa entender, o mesmo Deus que te manda entrar na arca, também te manda sair, e você precisa parar de ficar admirando aquilo que você construiu. Você imagina 100 anos de construção, imagina o tamanho daquela arca, mas Noé simplesmente sai. Você quer viver um recomeço na sua vida? Primeiro, entenda o que te trouxe até aqui. Segundo, deixe as construções nos lugares dela e prossiga. A outra coisa que nós entendemos aqui, não despreze então os novos começos. E aí eu penso aqui em uma terceira coisa que eu aprendo com Noé. Sabe o que é? Encerre os ciclos. Encerre os ciclos. Não tem a ver só com o lugar. Tem a ver com estações. Uma das primeiras coisas que Noé faz ao sair da arca, sabe o que é? Fazer um altar de gratidão e oferecer alguns animais puros ao Senhor. Ele estava encerrando o ciclo. A última pessoa que, quando nós olhamos isso, né, eu acabei de citar
a esposa de Ló, ela não conseguiu encerrar o ciclo. Era para ela olhar para a cidade que viria, e ela estava olhando para a cidade que vivia. Queridos, nós temos um pouco de dificuldade de encerrar ciclos, mas não existe recomeço sem fechamento de ciclo. Se você não encerrar os ciclos anteriores, não existe recomeço. Nós temos dificuldade disso, sabe por quê? Porque isso tem a ver com a nossa criação. Nós temos dificuldade de deixar a nossa infância. Sabia disso? Não é bom ser criança? Sim ou não? É uma delícia, gente. Eu falo isso para o João Pedro direto. Eu falo, filho, aproveita para você brincar. Você vai ter 10 anos uma vez só na vida. Depois você vai crescer. Você vai poder jogar muito tempo lá na frente. Vai brincar. Vai fazer coisa de criança. Mas sabe o que acontece conosco? Eu percebo isso, né? Pastor Marcos sempre fala que 80% ou mais dos atendimentos que nós fazemos está mais relacionado com uma questão emocional do que uma questão espiritual. As pessoas, elas têm dificuldade de deixar a infância. Sabia que existem alguns casamentos que não estão vivendo tudo que tem para viver porque a esposa não deixou de ser a filhinha da mamãe? Sabia que existem alguns casamentos que ainda não estão vivendo o que tem para viver porque os homens não deixaram de ser os filhinhos da mamãe? E então as pessoas, elas vão para um casamento, elas vão para um relacionamento esperando ser cuidadas, como eram cuidadas por seus pais. Elas não crescem, elas não amadurecem, elas querem continuar recebendo, quando na verdade é hora de dar. O ciclo fechou, o ciclo mudou. A gente não costuma dizer que a gente está fazendo uma nova primavera? Só que cada primavera que te encontra, vai te encontrar numa fase diferente da vida. Vai ter uma primavera que vai te encontrar amamentando. Vai ter uma primavera que vai te encontrar correndo. Vai ter uma primavera que vai te encontrar entrando na adolescência. Vai ter uma primavera que vai te encontrar namorando. Vai ter outra primavera que vai te encontrar você se casando. Vai ter outra primavera que vai encontrar você alimentando filhos. Se você não encerrar os ciclos anteriores, se você não entender que é hora de crescer, que é hora de parar com alguns hábitos do passado, se você não entender que é hora de você abrir mão, renunciar, fechar ciclos, você não vai viver recomeços. E quando eu falo de fechar ciclos, não precisa ser de décadas, podem ser de dias. Tem gente que fica carregando dias e dias e dias e dias consigo. Pessoas que carregam o dia anterior. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã tem uma porção fresca da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Se tem misericórdia sobre a sua vida, derrama misericórdia sobre a vida dos outros. Não carrega. Cuidado, maridos, esposas, pais, filhos. São relacionamentos muito próximos. É muito comum as pessoas ficarem arrastando coisas de décadas, de semanas. E então a pessoa não consegue passar a régua, não consegue recomeçar. Se você quer um recomeço, aprenda uma coisa. Feche os ciclos, passe a régua e comece de novo. Eu posso ouvir um amém? 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu sentia como menino. Eu falava como menino. Mas quando eu cheguei à idade adulta, eu deixei para trás as coisas próprias de criança. Vai chegar uma hora que nós vamos precisar abrir mão das coisas de criança. O que é coisa de criança? O foco está em mim. Eu sou prioridade. Eu preciso ganhar. Eu preciso receber. Eu tenho razão. Essas não são as coisas de menino? Mas quando eu chego à fase adulta, a palavra de Deus diz que eu deixo para trás as coisas de criança. Entenda algo, querido. Cada fase da vida vai trazer a sua beleza e os seus desafios. Cuidado para que os seus sonhos, que você está sonhando tanto, quando chegarem, não te encontrem no presente. Como assim, pastora? Tem pessoas, queridos, que estão na fase solteira, mas não vivem a solteirice. Elas querem viver como se fossem casados. Elas vivem sonhando com o casamento. Gente, ser solteira é uma bênção, amém?
Me ajuda aí, por favor. Ser solteiro é uma bênção, amém? Ser casado é uma bênção também, amém? Existe bênção, queridos, quando você é solteiro, e existe bênçãos quando você é casado. Não ter filho é uma bênção, amém, queridos? Ter filho é uma bênção também. Mas tudo na fase certa. Tudo no momento certo. Agora, tem pessoas que são solteiras e querem viver como casadas. E quando casam, quer viver como solteiro. I don't believe. Tem pessoas que vivem desejando um filho. E quando tem filho, quer viver como se não tivesse. Cuidado para que quando o seu sonho chegar, ele não te encontre em outro lugar. Viva o presente. Sabe a única coisa que você tem? O dia de hoje. Vai ter um momento que a primavera vai te encontrar fazendo faculdade. E a faculdade é uma bênção, amém? Né, Luana? O amém vai pipocando assim, né? Vai ter uma época que a primavera vai te encontrar fazendo TCC. Misericórdia. Mas vai passar. Tudo passa, queridos. Tome cuidado para não ficar vivendo coisas em ciclos errados. Só vai haver recomeço se você encerrar ciclos. Está fazendo faculdade? Faça com intensidade. Você tem um filho? Viva cada momento. Quando meus filhos eram bebês e eu ia amamentar eles, eu ficava cheirando o cabelo deles, para eu guardar para sempre aquilo no meu coração. Porque eu sabia, vai passar. Acredite, vai passar. Talvez hoje você está tão incomodado com alguma fase da sua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você, vai passar. Só que existem algumas coisas que você vai ter que recomeçar. E para a gente recomeçar, a gente precisa de intencionalidade. Para você encerrar os ciclos, você tem que entregar a arca. Você tem que entender que Deus tem um propósito para você a cada dia. E quando nós falamos de recomeço, nós não falamos só dos heróis da fé. Deixa eu dizer algo para você. Todas as pessoas que tiveram um encontro real com Jesus tiveram um recomeço. Houve recomeço para os 12 discípulos. Houve recomeço para Estevão. Houve recomeço para Ananias, houve recomeço para Filipe, o evangelista, mas houve recomeço para a mulher samaritana, houve recomeço para o leproso, houve recomeço para a mulher adúltera, houve recomeço para o cego de Jericó, houve recomeço para os outros cegos, para os 10 leprosos, para a mulher do fluxo de sangue. Deixa eu dizer uma coisa para você, não existe recomeço apenas para os heróis da fé, existe recomeço em Jesus para qualquer um que se aproxima dele, independente da enfermidade, independente daquilo que te roubou até aqui, independente daquilo que te cegou até aqui. Quando a gente tem um encontro com Jesus, Ele é o Deus da primeira chance, da segunda, da terceira, da quarta e quantas forem necessárias, porque em Jesus existe recomeço para mim e para você. Não é à toa que o encontro com Jesus é novo nascimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. O nosso Deus é o Deus do recomeço. Noé era um tipo de Jesus, ele apontava para Jesus. A arca era um tipo de cruz, era Jesus te levando, estava apontando para aquilo que Jesus ia fazer. Deixa eu dizer algo para você, querido, não há nada que você tenha vivido até hoje, não há nada que você tenha feito até hoje que possa te impedir de viver o novo de Deus. Jesus é poderoso para, independente da sua cegueira, independente das suas limitações, independente daquilo que você pode ou não pode fazer, existe recomeço para você. Existe recomeço para mim. E sabe o que nós precisamos fazer? Recomeços exigem intencionalidade. Nós precisamos entender que eu preciso encerrar ciclos. Sim, conversão é mudança de rota. Eu preciso parar com o que eu estava fazendo até aqui para eu ir para o novo. Talvez você está numa fase do seu ministério que você acha que já trouxe estabilidade. Talvez você está numa fase do seu casamento que você acha que não existe. O que o Senhor, Ele diz para nós, assim, enquanto houver terra,
vai haver sol e chuva, verão e inverno, calor e frio. Vai haver mudança de ciclos. E se você não souber entender, fechar os ciclos, meu irmão, deixa os mortos enterrarem os mortos. Deixa os mortos enterrarem os mortos. Fecha o ciclo. Se você quer viver algo novo na sua vida, sabe, nós estamos encerrando daqui a alguns minutos. Daqui a alguns minutos nós vamos encerrar o ano de 2020. Você nunca mais vai viver o dia 31 de dezembro de 2020 na sua vida. Hoje é o último dia. E amanhã vai ser o último 1º de janeiro de 2021 que você vai viver na sua vida. Aprenda a aproveitar cada oportunidade que Deus está te dando, encerrando os ciclos. Deixe as arcas que você construiu até aqui, lá para trás. Sai da arca. Para de valorizar essa arca como se fosse a única coisa que você ia fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus chama José, Deus ele vai preparar José e vai levar José a viver vários ciclos da sua vida. Deus deu um sonho para José, mas o propósito de José não era viver aquele sonho na casa dos seus pais. E então ali, como filho querido que ele era, ele encerra um ciclo quando ele se torna escravo. Não dava para ele ser escravo com capa de filho, e ele deixa a capa para trás. Não dava para ele ser escravo com postura de filho preferido. E então ele encerra o ciclo e ele se torna o melhor escravo que ele podia ser. Só que de repente José foi promovido a administrador da casa. José não podia ser administrador da casa com roupa de escravo, com postura de escravo. Ele fecha o ciclo. Ele deixa de ser escravo, não é só fisicamente, ele muda a postura dele. E quando ele vai ser preso, ele não fica preso com postura de administrador, ele fica preso com postura de preso. Mas tem uma coisa, queridos, quando ele é chamado para a presença do rei, é a primeira coisa que acontece com José, ele troca de roupa de novo. José trocou de roupa quantas vezes foram necessárias. Ele recomeçou quantas vezes foram necessárias. Mas tem uma coisa, quando ele chegou para viver o propósito que Deus tinha na sua vida, ele trabalhava com a força de um escravo, com a sabedoria de um administrador. E ele tinha a inteligência, a submissão. Ele tinha a submissão de um presidiário. Mas ele tinha a postura de um filho preferido. Ele estava pronto, porque ele honrou cada ciclo da vida dele. Recomece quantas vezes forem necessárias. Mas Deus me mandou entrar. Tá bom, mas se Ele mandou sair, saia. Em nome de Jesus. 2021 é o ano do recomeço. Só que não vai haver recomeço na sua vida se você continuar carregando arcas que você não tem que carregar. Se você não encerrar ciclos, está na hora de crescer, querido. Deus não vai... Talvez você, sabe, tem tanto para viver. Tanto, eu creio, tenho certeza disso. Você tem tanto para viver. Mas é hora de deixar para trás as coisas de menino. As coisas de menina. Eu sempre falo isso e eu quero falar isso de novo hoje. Vão ter coisas nessa terra que nós não vamos conseguir provar que nós estávamos certos. Vão ter coisas nessa terra que nós não vamos conseguir provar que nós estávamos certos. Você acha que Noé, todo aquele povo viu, todos os seus parentes, todos os seus amigos viram que ele estava certo. Realmente choveu, mas eles não tiveram oportunidade de obter a justificativa dele. Deixa eu dizer uma coisa, abre mão de ter razão, querido. Abre mão de provar que você estava certo com relação a isso ou aquilo. Se você não fizer isso, não tem recomeço. Pode vir 2021, 2022, 2023. O ano pode começar quantos anos forem. E você vai ficar como a mulher de Ló. Preso em um tempo. Preso em uma cidade. Vai ficar preso em uma construção. Embora fisicamente você tenha saído de lá.
emocionalmente e espiritualmente, você está naquele lugar. Mas eu quero dizer algo para você. Você serve um Deus que te habilita para viver tudo novo, de novo, e quantas vezes forem necessárias. Você serve um Deus que te habilita para viver tudo novo, de novo, e quantas vezes forem necessárias. Pastora, meu relacionamento com meu filho está terrível. Talvez você tenha que começar de onde você parou. Assim como Deus falou para o Fábio, começa tudo de novo. Vai ver onde você errou. Eu te habilito. Talvez o seu casamento está falido e você não vê chance nenhuma. Começa de novo. Começa de novo. Mas passa a régua. Encerra os ciclos. Deixa as coisas que precisam ficar para trás, para trás. Talvez você precise retomar a sua vida profissional, financeira. Sai da onde você deveria ter saído. Pastor, eu já saí. Talvez você saiu fisicamente. Mas está na hora de você deixar para trás. Está na hora de você abrir mão. Está na hora de você sair da arca. Está na hora de você sair da arca. Deus tem algo novo todas as manhãs. Se Ele tem algo novo todas as manhãs, é por isso que você está aqui. A misericórdia do Senhor te alcançou hoje. E daqui a alguns minutos vai te alcançar de novo. E eu posso te dizer, talvez você vai falar, pastor, mas eu já errei aqui, eu já errei ali. E como eu disse no domingo, Deus sabe quantas vezes você vai errar. E Ele não desistiu de pagar um preço tão alto por você. Então não desista de perseverar. A sua vida é preciosa demais para Deus. Ele investiu o seu sangue. E do mesmo jeito que aquela mulher adúltera encontrou uma outra chance em Jesus, nessa noite, o Senhor está dizendo, eu estou aqui para transformar o seu destino. Eu estou aqui para criar caminhos onde forem necessários. Eu sou o Deus do recomeço, da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance, da quinta chance e de todas quanto forem necessárias. Eu te habilito, eu te habilito, eu te habilito.